Fechou, gente. Então, estamos começando mais um podcast. Ontem a gente conversou... É verdade. Eu ia falar mais um, é o primeiro, mas eu lembrei que teve ontem. Não, ontem a gente já começou o nosso podcast junto com o Pedro, nosso convidado. E a gente falou sobre empreendedorismo. Se existe perfil de empreendedor e se... Se o cara nasce empreendedor ou ele se torna um empreendedor, É, né? exatamente. E ontem a gente descobriu que qualquer um dá conta de ser empreendedor se ele primeiro se autoconhecer, conhecer qual é o perfil de empreendedor que ele é e começar a desenvolver esse perfil dentro da empresa dele. Se ele deixar de ser outros perfis e ser o perfil que ele nasceu para ser. É, porque a galera foca muito em ser bom no que não é bom, Bom, em vez de ser melhor no que já é bom, que é o mais top. Isso aí. Mas vamos lá, vamos parir esse podcast. Agora que a gente já sabe que dá para ser empreendedor, a gente vai Ensinar hoje como é que começa. Como começa do jeito certo. Como é que começa do jeito certo. E eu falo parir esse podcast, essa live aqui, porque a gente tá, Era pra acontecer 4 da tarde. É. Né? A gente tá, umas 6 horas planejando isso aqui, gestacionando ele na nossa barriga, porque a gente tem um problema, a gente não gosta de fazer os trem mal feito. Então a gente podia vir aqui tacar um tanto de informação pra vocês, de como é que começar, pra vocês ficarem com a impressão de que aprendeu um monte, e aí sair da live e falar assim, putz, mas e agora? O que eu faço? Então a gente quer aqui te dar um caminho pra você trilhar, pra você entender de forma lógica e clara como é que funciona esse negócio de empreender e ganhar dinheiro com a internet. Isso aí. Né? Antes de a gente continuar falando como é que a gente começa a empreender do jeito certo, a gente tem que deixar bem claro pra galera o que é empreender. Certo. Porque... Só lembrando, pessoal, que estiver online, daqui a pouquinho a gente vai olhar umas perguntas, então vai anotando, pega o papel e caneta, não adianta você ouvir, você que estiver aí no celular, ou você que estiver ouvindo a gente no podcast, não adianta nada você ouvir isso aqui sem um papel e uma caneta, tá? Então, prepara aí. Vamos lá, continua. É nóis. Então vamos lá. O que é empreender? Pra mim, da forma que eu enxergo, empreender é resolver problemas. Certo. Não tem como você empreender se você não estiver resolvendo algum problema. Qualquer empreendimento, qualquer empresa, ele serve para resolver algum problema, seja ele pequeno ou grande. E eu arrisco ir um pouco mais além e falar que não qualquer empresa, mas qualquer produto ou serviço está sempre resolvendo um problema. E o que é resolver um problema? Resolver um problema é você levar uma pessoa do ponto A, que é onde ela está, mas está infeliz, não tem o dinheiro que ela queria, não tem o tempo que ela queria ou tem alguma dor, levar ela desse ponto A até um ponto B, que é onde ela quer estar, que é a visão ideal de vida dela, onde ela tem mais tempo, ela tem mais dinheiro, ela tem mais conforto na vida. Resolver um problema é você ajudar a pessoa a evoluir em alguma área da vida dela. Certo. Fechou? A primeira coisa, assim, a primeira chave que virou pra mim quando eu comecei nesse negócio de empreender foi quando eu percebi que eu tinha que pensar em função de pessoas. Se eu queria empreender, eu tinha que pensar assim, ó, não era qual negócio eu vou abrir, é qual problema eu vou resolver. Que é geralmente as pessoas pensam ao contrário, né? Elas primeiro pensam no o que resolver antes de pensar se tem um público que precisa daquilo. Exato. Porque a gente vai falar disso daqui a pouco, que é a fórmula para saber se um problema ele é lucrativo, se ele é bom ou não. Sim. Mas é muito importante você resolver um problema que tenha muita gente que tem esse problema e que esteja disposta a pagar por esse problema. Muita gente esquece dessas duas variáveis, da segunda, principalmente. Porque às vezes vai resolver um problema que muita gente tem, só que é um problema que fica caro para resolver, ou que demanda tempo, e aí muita gente não quer ou não está disposta a pagar. Sim, isso aí. Então, beleza. Empreender é resolver problema. Dito isso, para você começar a empreender, a pergunta que você tem que se fazer é justamente essa. Qual problema você quer resolver? Tá? Ok. E quando a gente pensa nisso, a gente vai encontrar uma enxurrada de opções. Porque você pode resolver o problema de meninos que saem da escola e passam fome, você pode resolver esse problema talvez abrindo uma barraquinha de pipoca ou de lanche na porta da escola, até o problemão de um cara que ele foi demitido do emprego, está desempregado há anos, aí ele entrou para alguma empresa, tipo, ele é um vendedor de alguma coisa, e ele ganha por comissão e ele não consegue vender. E aí ele não consegue atingir o nível que ele ganha uma comissão boa, e aí a cada mês que passa o dinheiro dele só diminui. A conta vai ficando cada vez mais vermelha e ele não sabe o que fazer. Porque ele não consegue o antigo emprego de volta e ele não está conseguindo vender. Como é que você resolveria esse problema? Ensinando um cara a vender, dando um treinamento, capacitando ele. Então aqui a gente falou desde um problema pequeno e simples de resolver até um problema mais complexo
que traria uma transformação muito maior na vida dessa pessoa que você está resolvendo o problema. Certo? E já que tem tanto problema assim para resolver, a gente tem que ter uma forma de dizer se vale a pena ou não resolver aquele problema. A gente tem que saber qual que é o potencial de um problema. E é uma fórmula, né? É uma fórmula. É a fórmula que a gente ficou dias e dias e dias matutando, e a gente percebeu que ela é infalível. Ela é infalível. Ela vai te falar exatamente quanto dinheiro que tem na mesa para quem estiver disposto a solucionar aquele problema pegar. Tem problema assim, mano, que tem, sei lá, 10 milhões de reais na mesa, assim, que é só você vir e pegar, você resolver aquele problema. Exatamente. Então, essa fórmula é a fórmula do PP, do potencial do problema. E ela é da seguinte forma. Você vai pegar a primeira coisa, o tamanho do problema. Certo. O tamanho do problema é quão doloroso é para aquela pessoa ter aquele problema. Vamos usar os nossos exemplos. Um menino que sai da escola e está com fome é um problema grande? É um problema, tipo, muito básico. Qualquer um pode sentir fome por 10 minutos até o pai vir buscar, né? Sim. Agora, o problema do cara é que ele não tem dinheiro para pagar as contas da família e a reserva vai caindo mês após mês é um problema grande? É um problema bem grande. É um problema bem grande, onde a solução dele causaria uma transformação significativa na vida dessa pessoa. Então, o tamanho do problema, ele já é o primeiro indicativo de quão bom é o potencial daquele problema. Certo. Então, o tamanho do problema é o tamanho da dor. É o tamanho da dor. É como se, assim, o resultado da não resolução daquele problema, o quanto que impacta na vida da pessoa, o fato dela não resolver por aquele problema, o quanto que impacta, quanto dinheiro ela perde, o quanto dinheiro ela deixa de perder, muitas vezes deixa de ganhar, quanto dinheiro ela deixa de ganhar. É bem interessante, eu estou tendo algumas ideias, depois eu quero passar algumas ideias de problemas que parecem ser muito pequenos, mas são gigantes. Top. E problemas que parecem ser gigantes, mas na verdade são super pequenos. Fala aí. Por exemplo, eu pensei agora sobre um problema que é muito interessante. Há uns 10 anos atrás, mais ou menos, eu trabalhava num hospital. Estava na área administrativa de um hospital e tinha uma máquina no hospital que ela era uma máquina essencial para o hospital funcionar. Essa máquina, era como é que é? Negócio de fazer... Você entra dentro da máquina, como é que é? Radiografia. Tomografia. Aquela máquina de fazer tomografia. Uma máquina que custa milhões, sei lá, 2 milhões de reais, uma máquina nova daquela. E pouquíssimas pessoas sabem consertar aquela máquina. No Brasil, pouquíssimas pessoas. E um dia, aquela máquina ela parou de funcionar. Aquela máquina ela foi feita para funcionar 24 horas por dia, senão ela dá prejuízo. Se ela tiver desligada, ela dá prejuízo. Então, a cada minuto que ela ficava desligada, ela dava um prejuízo gigante para o hospital. Porque aquela máquina dava muita grana para o hospital. Então, a gente contratou uma pessoa que ela veio do Rio de Janeiro, urgente, ela veio assim de forma urgente, então pagou uma fortuna pela passagem dela do Rio de Janeiro. Ela chegou no hospital e ela demorou exatamente 5 minutos para resolver o problema. E ela cobrou 30 mil reais. Caramba. Então, ela pegou o primeiro voo que tinha, ela pagou lá o que fosse o valor, sei lá, se fosse hoje, sei lá, 4 mil reais, 3 mil reais numa passagem para Santa Catarina, do Rio de Janeiro para Santa Catarina. Ela entrou no hospital, abriu uma caixinha desse tamanho, apertou um parafuso, fechou a caixinha, guardou a ferramenta, pegou mais um voo de 2, 3 mil reais e voltou para casa para tomar café com a família no final do dia. Então, assim, aí você olha assim, mas como que a pessoa pode cobrar 30 mil reais para apertar o parafuso? Não é a questão a questão não é o problema que ela está resolvendo, não é o parafuso que ela está apertando. Na verdade, o problema que ela está resolvendo é apertar o parafuso certo. Saber qual parafuso você tá, né? Saber qual parafuso ela tem que apertar para que aquela máquina volte a dar lucro pro hospital. Aqueles 30 mil reais, o hospital, sei lá, pagaria aquilo ali em 1 hora. Entendeu? É igual chaveiro, né? Ou mecânico. Às vezes é só apertar um negocinho rápido, só que você está pagando por toda a experiência e toda a sabedoria por trás daquilo. Exatamente. Saber o parafuso apertar. Mas beleza. Então, o primeiro indicativo do potencial de um problema... Ale, dá uma lida nos comentários de vez em quando, para ver se a galera tá com dúvida, se tá bom o som. Mas o primeiro indicativo é o tamanho do problema. Eu gosto de pensar também no tamanho do problema, a distância entre o ponto A e o ponto B.
A distância onde a pessoa está e a solução. Porque geralmente quanto mais longe, mais disposta a pagar as pessoas estão. Exatamente. Então, beleza. O segundo indicativo é a quantidade de pessoas com aquele problema. Porque você pode resolver um problemão, só que tem, sei lá, quase ninguém com aquele problema. 10 pessoas com aquele problema. Sim. Então você tem um mercado muito pequeno. São pessoas dispostas a pagar, só que você não tem pessoas para pagar. E direto eu vejo isso acontecer com aquelas pessoas assim que acordam com uma ideia incrível. Às vezes é uma ideia incrível mesmo. E sei lá, elas tentam colocar em prática e percebem que tipo, ninguém precisa daquilo, sabe? Eu já vi uma ideia que era vender delivery de barbeador, que era de barbear. Pra que a pessoa tá com pressa, não tem nada perto de casa, ela precisa chamar. É um problema, tipo assim, poucas pessoas vão ter esse problema. Sim. Sabe? E é um negócio muito espaçado. Porque imagina, esse é um negócio que tem que começar local. Vamos supor, no centro de São Paulo. Quase ninguém vai ter esse problema. Lugares onde tem muita gente tendo esse problema, com certeza tem algo perto para comprar. Tem que cuidar que às vezes as pessoas elas se enganam, porque às vezes é um problema dela. E ela põe o zoom naquilo e parece que é de todo mundo, né? Exatamente. Ela olha assim, nossa, isso aqui eu tô com um problema aqui, sei lá, todo dia eu chego em casa e eu gostaria de ganhar uma sobremesa. Não tem sobremesa em casa, então eu vou... Cara, um planeta inteiro deve ter esse problema. Vou criar uma forma de a pessoa chegar em casa e ter uma sobremesa esperando por ela. E ela percebe assim que tipo, é só ela que quer comer uma sobremesa quando chega em casa. Ela e eu. Gostei dessa solução. Então, beleza. O tamanho do problema, que é o TP, versus o número de pessoas com esse problema, que é o PP, é igual ao DM, que é o dinheiro na mesa. DM ou PP, que é o potencial do problema. Certo. Só que tem mais uma variável nessa fórmula que é muito importante. Não sei se as pessoas entenderam. A gente já vai explicar melhor sobre isso. Vocês vão entender melhor daqui a pouquinho. Mas tem mais uma variável que define o potencial de um problema. Você tem que dividir o dinheiro que tem na mesa, você tem que dividir esse resultado. Lembrando, não vai ser números exatos, tá? Você vai usar a sua sabedoria para ver se é um problema grande, a solução vai impactar muito. E é um problema que muita gente tem ou só a galera aqui de um bairro tem? Só para o pessoal conseguir, de repente, anotar. Como que define se o problema é grande ou não? O impacto que a não resolução desse problema causa. Não ter uma lâmina de barbear aqui disponível nesse momento vai me causar nada de problema. Causar um problema... Enfim, não ter uma sobremesa na minha casa quando eu chegar do trabalho não é um problema gigantesco. Né? Não ter isso não vai causar um impacto gigante. Agora, não saber apertar o parafuso errado de uma máquina de 2 milhões de reais vai causar um problema gigante. Você vai fazer essa máquina parar de funcionar durante uma semana, enfim, é um problema gigantesco. Top. E aí você vai pegar esse dinheiro na mesa e você vai dividir pelo número de pessoas capacitadas para resolver aquele problema, que é o PR, pessoas para resolver. Porque tem muito dinheiro na mesa para solucionar aquele problema. Só que se tem muita gente solucionando, a sua fatia do bolo é cada vez menor. Então o ideal é você entrar no mercado que pessoas têm um problemão, certo. Muita gente tem esse problemão, e por outro lado tenha pouca gente para solucionar aquele problema. Isso são oceanos azuis, assim, para você nadar de braçada. Enquanto, se você não se atentar a isso, você pode entrar em oceanos vermelhos. Sim. Que já estão lotados de sangue, de tanta competição, de tantas empresas que já estão lá lutando pela atenção dos clientes. Sim. Beleza? Top. Galera, gente, tira dúvidas agora sobre essa forma? Não, vamos deixar pro final. Vamos tocar então. Vamos deixar pro final, que a gente pega o celular, acaba o podcast. Fechou. Só fica tirando dúvida. Fechou. Dito isso, já que a gente quer começar do jeito certo, qual desafio a gente tem que resolver? Primeira coisa que a gente tem que saber é definir qual o problema que a gente quer resolver. Exatamente. Então, escolher. Na verdade, assim, pra quem não sabe, foi uma pergunta que eu respondi no meu Instagram. Como começar? Eu falei assim, é a melhor fase. Pra mim, é a melhor fase.
quando eu não sei como começar. Aham. Porque eu tenho todas as possibilidades na mesa. Nossa, eu odeio essa fase, na verdade. Porque você é indeciso. Nossa senhora, eu não consigo. É muita. Tipo, tem um cara que vê um monte de possibilidade e fala, tem um monte de possibilidade. E eu que vejo tentando falar assim, meu Deus, o que eu faço agora? Sabe? Qual que é melhor? Qual que vai ser mais rápido? Aí... Então, eu já vejo... Mas olha, eu vou te falar uma coisa. Existe um fenômeno psicológico que chama o paradoxo da escolha. Que quando você dá muita escolha para alguém, a probabilidade é que ela não escolha nenhuma. Isso é muito importante para aplicar em e-commerce, porque quando você coloca muitas opções de um mesmo produto, tipo assim, você tem um tênis e aí tem ele marrom, branco e preto. Quando você coloca 3 opções, vende menos do que se você colocasse só uma. Sim. Porque quando você coloca 3 opções, as pessoas gastam muito tempo e energia decidindo, e existe uma grande chance delas serem interrompidas durante esse processo de decisão, o impulso ir embora, os hormônios abaixarem e ela não comprar nada. Então, tipo assim, eu acho que o ser humano ele é naturalmente indeciso, porque o nosso cérebro está sempre procurando o maior ROI, o maior retorno no nosso investimento. Sim. Então, esse negócio de dar um tanto de possibilidade, pelo menos pra mim, é furada. Mas significa que você tem a opção de escolher, né? Talvez exista pessoas que não têm mais a opção de escolher porque estudou uma vida inteira alguma coisa. Então, assim, ela vai querer de novo, estudar de novo. Com certeza ter muita opção é melhor do que não ter, nesse caso aí, que a pessoa, sei lá, fez 8 anos de medicina pra ver que não é o que gosta. Mano, o tanto de médico que tá me seguindo e perguntando como é que começa é impressionante. Eu não achei que isso fosse acontecer. Porque a gente sempre pensa que o médico é uma profissão respeitada, que dá dinheiro, dá status. Tanto de médico que tá infeliz, que tá, tipo assim, exausto, que tá mega estressado e quer fazer outra coisa, sabe? Sim. Loucura. Tá, você falou sobre médico, né? Uhum. Na verdade, a gente tá vivendo uma fase onde muita gente está infeliz com o que está fazendo. Quanto que é? 77%? 77% das pessoas estão infelizes no Brasil, elas estão infelizes com o seu trabalho. Imagina só isso. É um tanto de gente, de repente, fazendo algo não tão bem feito. Na verdade, é por isso, esse é um dos motivos que a gente tem tanta dificuldade de conseguir um serviço de qualidade hoje, né? Você estava comentando antes da gente começar esse podcast, como você teve dificuldade de conseguir um apartamento para morar aqui em Alphaville, como você teve dificuldade de conseguir um colchão para você dormir. A história é boa, inclusive. Eu tenho tanta dificuldade eu tenho tanto problema com mau atendimento que toda vez que eu sou muito bem atendido por alguém, eu quero contratar essa pessoa. Eu também. Que parece que um bom atendimento, raro. Eu tenho um problema de encontrar pessoas que sabem atender bem. Então é tão raro encontrar esse tipo de pessoa que às vezes eu quero contratar para minha empresa. É legal que você falou dessas tretas que eu tive, tanto para achar um AP quanto para comprar um colchão. Porque quando a gente pensa em pessoas para resolver, se a gente pensar, por exemplo, em resolver o problema de quem quer um apartamento para morar, qual que é a resposta que a gente dá quando a gente pergunta, existe muita gente para resolver? A gente fala que sim, mas a verdade é que não. Existe muita gente tentando resolver esse problema, mas corretor bom que de fato vai resolver o meu problema para achar um apartamento que é o que eu quero, velho, eu não achei nenhum. Eu conversei com mais ou menos uns 12 corretores. E, cara, todos terríveis. O apartamento que eu achei no final das contas, eu achei na internet, porque nenhum era capaz de me ajudar. Sim. Eles simplesmente, quando eu falava onde queria morar, eles falavam assim, ó... Não, eu falei, tô procurando apartamento para alugar. Aí eles falavam assim, qual faixa de preço e onde? Aí eu respondia e eles me bombardeavam com uma lista de links para eu entrar em cada um e entender e procurar. Nenhum parou para perguntar coisas tipo assim, você quer um que bata sol da manhã? Você quer um lá em cima ou lá embaixo? No prédio tem que ter academia? Porque a parte fundamental da venda é entender o que a pessoa está buscando. Para você dar a melhor solução. Vender é isso, é você dar a melhor solução para o problema que alguém tem. Sim. E eles simplesmente bombardeavam as coisas em mim. Então assim, tem muita gente tentando resolver esse problema, mas pouquíssimos de fato resolvendo. Sim. Cara, complicado, tinha uma coisa pra falar agora, esqueci. Vai lá. E o do colchão foi a mesma coisa. Eu fui em 3 lojas do colchão. A primeira, o cara era super gente boa. Mas ele era um péssimo vendedor. Ele só falava sem parar e não perguntava o que eu queria. Aí, na hora que a gente tava saindo da loja, minha namorada falou assim, nossa, ele é um vendedor excelente, né? Eu falei assim, não, ele é um vendedor terrível.
Aí ela parou pra pensar e falou assim, é verdade, ele só é gente boa. Sim. Inclusive, esse é um código fenomenal, que as pessoas tendem a comprar de quem elas gostam. Quando o vendedor é simpático e a gente cria afinidade por ele, tem uma chance muito grande de a gente comprar. Só que eu, como já estou veiaco nesse trem de vendas, eu constantemente fico analisando, tipo, cara, é horrível de vendas. Entendi. E aí depois eu fui para uma próxima loja que o cara conseguiu ser pior. Porque ele não falava nada. Ele nem tentava vender e nem perguntava. Ele simplesmente, tipo assim, andava atrás de mim na loja enquanto eu deitava nos colchões. Uhum. E o último, por sua vez, era o melhor vendedor dos 3. E eu até perguntei, quem te treinou? Porque ele era bom vendedor. Só que ele tinha um problema gigantesco, ele mentia. Putz. Ele falou uma coisa, falou assim, os colchões aqui dessa marca, eles são feitos sem derivados do petróleo. Eles usam poliol. E por isso não ataca sinusite, não ataca rinite. Aí o que eu fiz? Fiz 2 coisas. Primeiro eu dei um código de venda para ele. Falei assim, cara, essa primeira coisa que você devia ter me falado, porque eu sofro com sinusite, e se eu soubesse que esses colchões aqui, eles são bons para quem tem sinusite, eu já compraria sem nem pestanejar. Uhum. E a segunda coisa que eu fiz foi pesquisar, fact-checking, ver se ele realmente estava falando algo sério. E não estava. Double check. Era bobeira. Poliol, todos os colchões tinham. E todos os colchões tinham derivado do petróleo também. Então ele estava tentando me passar a perna. Vamos então agora para a parte, acho que é a parte mais importante desse podcast, que é o seguinte: quando a pessoa já entendeu que empreender é resolver problema, e ela já entendeu que um problema bom é aquele que é um problema que dói, é um problema que muita gente tem e que tem pouca gente tentando resolver, a próxima pergunta é: qual que é o melhor problema para resolver? Eu tenho algo para falar sobre isso. Fala. Uma das coisas que é bom você pensar e você assim ter em mente quando você definir o problema que você quer resolver é que muitos problemas eles podem ser muito rentáveis, eles podem de repente ser problemas que tem poucas pessoas para resolver, problemas grandes, não bate aí que vai me pegar no som, problemas grandes que muita gente precisa, problemas grandes porque a não resolução desse problema vai trazer um impacto muito grande para quem sente essa dor. Talvez tenha muitas pessoas que precisam que esse problema seja resolvido. Porém, a energia que você vai gastar para aprender a resolver esse problema não valer a pena resolver esse problema. Verdade. Entendeu? Como, por exemplo, assim... então eu quero resolver um problema gigantesco que vai me trazer uma grande rentabilidade. Eu vou descobrir a cura do câncer. Talvez você fique a vida inteira tentando resolver esse problema e nunca consiga. Nunca descubra. Tem problemas que, tipo assim, conforme você vai aprendendo a resolver, vale muito a pena, só que você tem que estar disposto a gastar o tempo. Gastar energia. E, em contraprestação, foi uma coisa que me marcou muito com que no podcast de ontem que a gente falou. Contraprestação tem problemas que você tem uma alta rentabilidade e você não gasta tanta energia, porque se você tiver a sacada de você aprender rápido e no time certo a começar a resolver esse problema. Porque tem informação disponível para você aprender, são problemas que talvez amanhã vai ser problema fácil de resolver, mas hoje ainda é problema difícil. Por exemplo, tráfego na internet. Hoje ainda é um problema difícil, muita gente não sabe resolver, mas amanhã provavelmente vai ser um problema, não vai ser mais um problema, vai ser um problema onde qualquer um com smartphone ele vai dar conta de resolver, porque essa é a ideia da ferramenta, é se tornar algo que qualquer um dê conta de resolver. Sim. Mas ainda dá tempo de, tipo assim, você aprender tráfego e ganhar muita grana com isso, porque é um grande problema. E também tem o detalhe que eu acho que até quando for fácil as pessoas não vão fazer. Porque se o cara, ele é não sempre, né? Mas se o cara é um expert no negócio dele, ele prefere continuar sendo um expert. Por exemplo, uma dermatologista que aplica botox e outros procedimentos e a receita dela aumenta conforme aumenta o número de clientes e o gasto desses clientes. Sim. Ela prefere continuar fazendo o que ela faz e pagar alguém para resolver esse problema de clientes do que ela gastar energia para aprender. Sim. Mesmo que seja um problema fácil. É uma coisa muito fora do mundo dela. Exatamente. E como ela pode simplesmente pagar alguém, mesmo que caro, para ela vai valer a pena. Sim. E lembra que o Pedro ele falou ontem que alguns executivos
eles estavam ficando assim, impressionados que jovens de 22 anos, como você, eu tô um pouco mais, mas ainda me considero também bem jovem, estão assim, ganhando tipo, sei lá, 10 vezes mais que um executivo que estudou a vida inteira, que tem um cargo, o cara, você bate o olho no cara e você acha que ele já é um semideus. Enquanto jovens, tipo assim, da gente que anda com qualquer roupa, de qualquer jeito, de chinelo e tal, estamos, tipo, ganhando, sei lá, 100 mil, 200 mil, 300 mil por mês, sem fazer tanto esforço. E os executivos hoje estão ficando assim, tipo assim, de cara. E muito massa você ter falado isso, porque... E, na verdade, assim, é porque a gente descobriu a gente entrou num time para resolver um problema que talvez amanhã vai ter um monte de gente resolvendo esse problema. Não dá para saber. Mas esse é o time. Com certeza. A tendência de todo o mercado é se sofisticar de modo que fique cada vez mais difícil de você entrar. Exatamente. Então, assim, é aquele provérbio chinês. A melhor hora para você plantar uma árvore é há 20 anos atrás e agora. Sim. Porque quanto mais você espera, mais gente vai entrar. E eu não estou falando isso para criar um FOMO, né, que é uma escassez, que é um Fear of Missing Out, que é o medo de ficar de fora. Mas sim para entender que o timing é agora. É o melhor time para você entrar na internet. Para entrar na internet, para ganhar dinheiro na internet, para ensinar outras pessoas de repente, a conseguir mais clientes, enfim. Esse é o time. Então vamos lá. Mas só um adendo para isso aí que você falou. Por que jovens estão ganhando 10 vezes mais do que executivos que ficaram a vida inteira naquela empresa, num ambiente estressante, num ambiente tóxico, agressivo, estudaram, ralaram para chegar lá? E assim, por quê? Porque tem essa parte de que a gente entrou no timing para resolver um problema e também tem o fator de que a gente está usando a internet. Sim. E com a internet a gente consegue impactar muita gente. Tudo é mais rápido. Tudo é mais rápido e a gente consegue uma escala muito grande. Sim. Vamos supor, por exemplo, se um cara vai dar aula de inglês. Há 10 anos atrás, ele ou ia na casa da pessoa ou ele abriu uma escolinha e recebia pessoas lá. Mas ele estava limitado a alunos. Mas aí a gente tem hoje o Mário Vergara, por exemplo, que é um dos caras que faz multimilhão ensinando inglês. Ele consegue fazer um curso de inglês e impactar milhares de pessoas. Ele consegue ter, tipo assim, 100 mil pessoas vendo o curso dele de uma vez só. Coisa que sem a internet seria impossível. Então a internet permite que você atinja muita gente. Sim. Então, sempre que você tem uma solução, a internet permite você expor essa solução para muita gente com pouquíssimo esforço. E aí a gente vai para a próxima pergunta, que tem tudo a ver com isso que a gente acabou de falar, que é: qual que é o melhor problema para resolver? Tá? Se empreender é resolver problema. E quanto melhor é o problema, mais dinheiro ele vai dar, qual que é o melhor? Será que existe um melhor? A gente conversou muito e a gente chegou à conclusão que sim. Tem um problema que ele é melhor em todos os aspectos. Por quê? Ele é um problema muito grande mesmo. Segundo, ele é um problema que muita gente tem esse problema. O mercado é enorme. Terceiro, tem pouca gente para resolver esse problema. Muito pouca gente mesmo. E quarto, o timing dele é excelente. Tá? Porque daqui a uns anos, com certeza, vai ter gente para resolver. E quem entrar agora vai se dar melhor nisso. Esse é um problema, inclusive, que a gente poderia estar resolvendo, só que a gente optou por ensinar outras pessoas a resolverem. Isso é a prova de que não tem ninguém no mercado, porque a gente também não dá conta de resolver o problema de todo mundo que tem. A gente nunca daria conta de resolver o problema de todo mundo que tem. É um desespero no meu Instagram, deve ser um desespero no teu Instagram também. Gente pedindo indicação? Gente pedindo indicação de pessoas que saibam conquistar outros clientes. Já tô dando spoiler. Como conseguir mais cliente? Tá? Esse é um problema. O problema, na verdade, seria a falta de cliente, que ele é compartilhado assim, por praticamente todo negócio, toda empresa. E eu chamo isso de síndrome do bom produto. As pessoas acham que o que faz um negócio dar certo, que o que faz um produto vender, é ser bom. Isso está muito longe da verdade. Porque não adianta nada você ter um produto incrível se você não consegue mostrar isso para as pessoas. A Alvina ontem veio me mostrar o livro novo do Pablo e falou assim: cara, esse livro é incrível, nem preciso me esforçar muito para escrever a parte de trás. E eu falei assim: cara, se você não se esforçar para escrever a parte de trás, ninguém vai saber que esse livro é incrível. Porque a pessoa acha que pelo livro ser incrível, todo mundo vai sair comprando, só que elas não sabem que o livro é incrível. Então o que você tem que fazer? Vender.
E a mesma coisa com negócios. Tem negócios excelentes que oferecem soluções incríveis, só que eles não conseguem mostrar isso para as pessoas. Ou às vezes eles mostram para as pessoas erradas. E quando eles mostram, eles não conseguem persuadir ninguém. Sim. Então, esse é o maior problema. É um problema grande, porque tem muitos negócios aí, tipo assim, porque pensa bem, se um negócio não tem clientes, ele não tem faturamento. Se ele não tem faturamento, ele não tem caixa para pagar os funcionários. Cada funcionário que ele não paga é uma família que ele está destruindo. É uma família que talvez vai passar por um processo de divórcio, que vai traumatizar os filhos, que vai talvez levar a um suicídio ou do funcionário que não recebe alguns meses, ou do dono da empresa. Então, esse problema é um problema que atinge desde empresas pequenininhas, como, sei lá, uma empresa de limpar carpete ou de limpar piscina, Sim. até uma empresa gigantesca que vende seguros ou vende imóveis. É sempre a falta de cliente. Porque os clientes, eles são os combustíveis de vários tipos de negócio. A gente chama isso de negócio baseado em cliente, client-based business. Negócios que precisam de cliente para rodar, eles estão dispostos a pagar muito caro para ter esse problema resolvido. E a gente viu isso na prática, vê todo dia. Porque teve várias pessoas que chegaram até a gente nas últimas semanas, em palestras e outros eventos, que chegaram e falaram assim, cara, eu gastei 700 mil reais para fazer esse negócio aqui. Comprei estoque, paguei design, fiz site, fiz tudo lindo. Eu não consigo vender. Eu já paguei 70 mil reais para uma agência de marketing para vender e saiu 2 vendas. 150 mil reais. O que eu faço? É por isso que jovens estão tomando lugar de executivo, porque tem jovens dentro de casa, com um computador na mão, que com sei lá, um décimo desse dinheiro, consegue dar um resultado absurdo. Gigante. Absurdo. Consegue dar resultado, na verdade, né? Porque não é resultado gigante, resultado pequeno, é resultado. Sim. A gente tá falando de resultado. E o resultado pequeno, ele sempre pode se tornar um resultado grande, né? As pessoas querem resultado. Eu comecei um negócio milionário com 80 reais. Exatamente. As pessoas querem simplesmente assim, ó, eu estou pagando, eu quero que você me dê resultado. Sim. E são o que as pessoas não dão conta de dar, é resultado. Agora, uma coisa que a gente pode falar também, que eu acho importante a galera entender, que é o seguinte, as pessoas se perguntam, cara, mas eu vou entrar nesse negócio de ajudar as pessoas a conseguirem clientes, sendo que existem agências de marketing gigantescas. Como é que eu vou competir com isso? Eu adoro essa pergunta, porque é uma coisa que as pessoas precisam abrir os olhos dela. A maioria das agências de marketing que tem por aí, não todas, mas 99% são horríveis. Terríveis, Terríveis. Porque elas não são especializadas em vender ou em conseguir clientes. Elas são especializadas em branding. Exatamente. Elas são especializadas em criar uma identidade de marca incrível, de contar uma história por trás da sua marca, de escolher as melhores cores para transmitir emoção, de ver como você vai se posicionar. Mas isso é ruim? Isso é ótimo, só que isso não vende. Isso é ótimo para quem precisa Isso é ótimo para quem precisa de brand. Exato. E é uma coisa a médio e longo prazo. Exatamente. As pessoas que são especialistas em marketing direto, que é o que eu faço e é o que eu ensino, copywriting, marketing direto, elas não estão ali para o médio e longo prazo, elas estão ali para agora. É você rodar a campanha e amanhã você vai ver resultado. Exatamente. É pegar um cara desse que tem 150 mil disposto para investir e transformar isso em R$1 milhão daqui 1 mês, 2 meses. Não é fazer um brain, torrar tudo isso em um negócio que nem é mensurável o resultado, saca? Então, assim, não existe competição para isso hoje. Eu, pessoalmente, nunca vi nenhuma agência especializada nisso. E você pode ter certeza que, se existe, ela já está lotada de clientes. E a agência tem um segundo problema também, que para oferecer um bom serviço, ela precisa de muitos bons profissionais. Uhum. E ela precisa de muitos gestores para esses bons profissionais. E chega um momento que é difícil você gerenciar muita gente. Então, o que eles fazem? Eles colocam 10 clientes para um profissional. E aí o cara que é bom, ele fica ruim, porque ele tem de atenção. Sim. Então, em nome de aumentar o lucro, eles acabam sacrificando absurdamente a qualidade. E essa questão de você arrumar mais clientes, ela pode ser vista de 2 lados. Ela pode ser vista do cara que tem um negócio, ele quer mais clientes, ele quer usar o marketing digital para ter mais clientes, e ela pode ser vista pela pessoa que não faz ideia do que fazer, pela pessoa que fez uma faculdade, está infeliz, ou que está desempregada, ou que está no emprego e odeia o que faz, para aprender essas habilidades, aprender a habilidade de geração de clientes e vender esse serviço para essas empresas. Porque pensa bem, uma dermatologista, por exemplo, que faz botox, faz sculpture, que faz procedimentos de beleza, que são caros. Um cliente para ela, uma mulher que vai lá e se torna cliente,
Durante um ano, ela gasta muito dinheiro. Porque ela vai, faz uma coisa, ela volta, ela faz outro procedimento, ela indica amigas. Então, um cliente tem um valor muito alto. Sim. Vamos supor que o nome disso é Lifetime Value, valor de tempo de vida do cliente, para quem não sabe. Mas vamos supor que o procedimento inicial custe R$ 1.500. E ela faça de 6 meses e a cada um ano ela faz um de 3.000. E esses valores são baixos, tá? Porque eu conheço esse mercado e são baixos. Sim. Então a gente tem o quê? Tem R$ 6.000 por ano. Por cliente. Mano, uma dermatologista, se ela pagar R$ 1.000 para você conseguir um cliente para ela, tá muito bom. Tá muito barato. Porque ela tem retorno de ainda, ela ganha R$ 5.000. Ela ganha R$ 5.000 a mais ainda no primeiro ano. Sim. Sem contar com as indicações, né? E aí você pensa, mano, mas eu vou sair indicando essa dermatologia para as pessoas? E eu falo assim, mano, não. Isso mostra o quão perdidas as pessoas estão de não conhecer as oportunidades que tem na internet. Como é que você resolve esse problema de maneira incrivelmente fácil e potente? Criando funis. O que é um funil? O funil é como se fosse uma estrutura que você cria na internet, é um caminho que você cria na internet, onde você vai pegar pessoas aleatórias e elas automaticamente vão virar clientes. É uma explicação, tipo, a grosso modo. A gente vai falar mais sobre isso. A gente vai falar sobre isso. Agora em outros, né? Em outros. Em outros, tá. Não tem como falar tudo. Não tem. Mas a ideia é que, tipo assim, você vai fazer anúncios, talvez no Google, talvez no Facebook, talvez no YouTube, talvez em algum lugar, para pessoas que têm uma grande chance de consumir aquele serviço. Sim. Depois você vai ter um argumento persuasivo, você vai ter um texto persuasivo, você vai manjar de copy para persuadir essas pessoas a se tornarem clientes. E com isso você cria uma máquina. Você tem uma página persuasiva, você tem anúncios automaticamente mandando pessoas para essa página, você tem uma máquina rodando sozinha, gerando cliente para aquela pessoa. Então você pode, de boa, cobrar, tipo assim, olha que aquela simulação que a gente fez foi para conseguir um cliente para uma dermatologista. Imagina conseguir 100. Imagina conseguir 100, o tanto você não pode cobrar, né? Mas uma coisa simples que qualquer um que esteja disposto a aprender isso aqui pode fazer é o seguinte, aprende isso aqui, e fecha contratos mensais, cobrando R$1.500, vamos lá, R$1.500, baixo assim, para você fazer esse trabalho de geração de clientes para um empresário, ou para um empreendedor, ou para qualquer tipo de negócio. E aí você fecha, tipo assim, 5 clientes, 5 vezes 1.5, R$7.500. E esse é um negócio que vai te exigir muito pouco esforço. Vai te exigir só uma manutenção, porque, você, como eu disse, você criou uma máquina que roda ali. E aí como é que você pode crescer isso? Você pode pegar o que você aprendeu e treinar o seu primo, ou treinar o seu amigo, ou treinar alguém e colocar ele para fazer essa manutenção, enquanto você consegue mais... Fazer a gestão. Você faz gestão... Nem precisa fazer gestão com uma pessoa só, na realidade, né? Não, essa pessoa fazer a gestão de uma parte do processo. Você coloca essa pessoa para gerenciar 5 clientes, paga, sei lá, R$2.000 para ele, porque ele só vai replicar o que ele aprendeu de você, e você consegue mais 5 clientes para você, já tem 15.000. E aí você consegue outro cara para trabalhar, aí você vai montando uma equipe. E seu único trabalho vai ser conseguir mais clientes. Quando você menos percebe, você tem uma agência. Você tem uma agência. Que dá resultado. Que dá resultado. E é que não tá focado em fazer. Se você sabe o que fazer, é simples e tem um mercado absurdo que as pessoas são dispostas a pagar caro. Tem gente desesperada agora já para saber como é que faz isso, né? Só que assim, gente, é um caminho assim que você vai ter que seguir, vai ter que... Aos poucos a gente vai estar ensinando. Aos poucos, porque é um processo. A gente não gosta de fazer nada mal feito. Exatamente. Eu te garanto que tem um tanto de gente aí que vende serviço de conseguir cliente, mas não faz bem feito. Não faz bem feito. E olha que louco. Se você tem pessoas na sua equipe e você pode ficar responsável só por conseguir mais clientes, a cada dia que você consegue mais um cliente, é 1.500 a mais que entra na sua receita de forma recorrente. Porque esses contratos eles não são mensais. A maioria dos negócios, por exemplo, negócio de vendas, que você vende que você vende imóvel. Você vendeu, fez um regaço no mês. No mês seguinte você começou do zero. Se você adoecer, se der alguma treta, você está com zero. Todo mês, todo dia primeiro você começa do zero. Esse tipo de negócio, como você fecha contratos muitas vezes longos, de 6 meses, 12 meses, talvez até mais, cada novo cliente é R$1.500 para sua renda mensal. Então, vamos supor que você consegue um cliente por semana. Tipo assim, e eu falo isso de maneira bem conservadora, porque as pessoas estão dispostas a pagar caro. Sabe por que as pessoas estão dispostas a pagar caro? No dia que eu tive esse insight, minha vida nunca mais foi a mesma. O resultado delas é bom. Porque o resultado delas é bom, mas tem uma frase que resume. As pessoas estão dispostas a pagar caro para você dar mais clientes para elas,
Porque vender cliente é a mesma coisa de você vender dinheiro com desconto. Sim. Você está vendendo R$6.000 e está cobrando R$1.000. É tipo investir na bolsa, como se fosse investir numa bolsa de valores, onde você tenha garantido, vamos chutar baixo, tipo 30% de retorno, 20% de retorno. Eu colocaria todo o dinheiro da minha vida lá, acharia jeito de achar mais dinheiro, pegaria dinheiro emprestado, colocaria lá dentro para ter 20% ao mês de retorno. E esse tipo de coisa, esse tipo de funil, esse tipo de anúncio, o retorno é tipo assim, vezes. Não é 30%, é tipo assim, 300, 400, 500%. Sim. Um dia eu vi um estudo mostrando que o retorno que você tem quando você sabe anunciar na internet, ele é incomparável com qualquer bolsa de valores ou qualquer outro ativo do mundo. Sim. Sabe? O estouro que foi a Magazine Luiza, que ela cresceu acho que 100 vezes, né, em pouco tempo, cara, você não consegue um retorno de 100 vezes, de uma vezada só. Só que reinvestindo rapidinho você consegue. Eu botei R$80 e saiu 1.200.000 quase. Em que empresa que você faria isso? Em que empresa que você faz isso, né? Usando o poder de anúncio, usando o poder de persuasão e usando o poder de ter um bom produto. É como se você fosse fosse na feira, comprasse uma caixa de tomate com R$5, sei lá, vendesse por R$10 a caixa de tomate. Só que na internet você consegue replicar essa ação de comprar e vender, e em um dia você faz, sei lá, 1000 vezes isso. 1000 vezes. E olha que louco, quando você está fazendo esse serviço de gerar cliente, o que você está fazendo? Você está solucionando um problema de um cara que quer ter mais clientes, e ao mesmo tempo você está solucionando o problema de milhares de pessoas, que são esses clientes que estão conseguindo para esse cara. Sim. Porque se esse cara vende, ele está vendendo alguma solução. Então você está ajudando diretamente a resolver o problema de um monte de gente também. Sim. Então, além de ser um negócio muito lucrativo, ele tem um propósito muito massa. Que você consegue ajudar pessoas que têm um produto ou um serviço legal, que causa impacto, e ajudar ele a servir muita gente. Sim. Isso é incrível. Às vezes eu vejo negócio e eu fico com vontade de dar consultoria só para espalhar a mensagem, espalhar o impacto. Te mandei hoje, inclusive, que eu fiquei com vontade de dar consultoria. Então, assim, eu vou falar um Nutelinha aqui agora. Por que faculdades estão, sei lá, por que faculdades talvez no futuro vão falir? Vão falir no futuro? Podemos afirmar isso? Eu acho que não, porque sempre vai ter gente idiota para pagar. Mas por que faculdades não estão gerando os resultados que deveriam gerar? E por que executivos estão cada vez mais desesperados com resultados que jovens que não fizeram faculdade estão dando? Porque justamente esses jovens, eles estão entregando um resultado de verdade para os seus clientes. É uma coisa que você sempre vai ser recompensado com o resultado que você entrega. Não existe segredo, não existe fantasia para esse tipo de coisa. Quanto maior o resultado que você entrega, quanto maior o problema que você resolve, maior é o cheque que você recebe. Há um tempo atrás, faculdade era sinônimo de garantia de uma vida boa, de prosperidade, porque as pessoas tinham uma falsa, um falso pensamento, uma ilusão que você terminava a faculdade e você tinha um salário garantido. Você estava garantido a trabalhar em uma empresa. Isso em muitas profissões é verdade, mas você se garante às vezes um salário muito mais baixo do que você merece ou do que você estudou. Imagina, com o nosso negócio hoje, imagina se o cara estudasse de verdade, somente o que dá resultado durante 5 anos, imagina o que ele poderia fazer. Hoje, se você estudar esse negócio, que seja por 1 ano, você já vira, um Jedi. Você já vai ganhar mais do que qualquer executivo. Se você estudar de verdade e aplicar as tarefas. E tem gente dando resultado maior que executivo estudando 6 meses esse negócio. Porque é o time. Lembrando também que é o time certo. Legal. Só 2 coisas que eu queria colocar. A primeira não precisa você ser jovem para fazer isso, tá? A gente tá falando de jovem aqui, é só porque ontem no podcast a gente falou tem jovem ganhando 1 milhão, aí os executivos estão ficando loucos. Qualquer pessoa pode fazer isso. A gente tem exemplos aqui, vários exemplos de pessoas mais velhas que estão fazendo isso. Total. A gente tem aluno de 50 anos. 50, esses dias veio um aluno meu de 51 anos, Massa. Tocando terror. E a segunda coisa é que, tipo assim, a gente ensina 2 modelos de negócio.
né, que a gente chegou à conclusão que são os melhores. Esse aqui e o SE, que é o que a gente deu o treinamento. Qual que é a diferença? Esse modelo de negócio aqui, você não precisa de dinheiro para começar. Só que em contrapartida você precisa estudar mais para fazer. Ele demora um pouquinho mais a ter resultado. Só para deixar isso claro para a galera. A diferença entre os dois, se alguém tiver com essa dúvida. O outro, ele é mais rápido, só que ele exige um pouquinho de capital inicial para você investir em anúncio e tal. Esse aqui, ele não exige capital inicial, só exige você esforçar, só que você vai ter que estudar um pouco mais. Você vai ter que ficar muito bom em algumas coisas. Fechou? Alguma coisa que você gostaria de adicionar? Não, então. O que você acha da gente já fazer comprar assim, do Não. Eu ia falar dos 3 P's aqui e acho que não, vamos deixar para outro podcast. Fechou. Vamos encerrar aqui, vamos pegar umas dúvidas para responder ali. Pessoal que tiver dúvida, pode mandar pra gente aí. Pega o celular ali, pode cancelar